Olá, meu nome é Maria, congrego na comunidade metodista de Brodowski há mais ou menos uns 14 anos. Sou líder no ministério lá do CDHU e hoje eu quero trazer uma palavra para você que Deus ministrou ao meu coração. E o texto é de Atos 3, do 1 ao 8. Diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração à nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que ele desse uma esmola. Pedro com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando-lhe depois em pé, e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Esse texto fala, que tinha um homem ali que era coxo, e que ele era acostumado as pessoas a levar ele ali à porta do templo para pedir esmola. E nesse dia não foi diferente. Ele foi levado ali e vinha Pedro e João. E algo interessante que me chamou a atenção é que o lugar, a porta do templo, é o lugar onde ele buscava o pão de cada dia. E na hora que Deus começou a ministrar ao meu coração, ele falou assim: quem tem algo a mais, tem algo a mais. Pedro e João estavam indo ao templo para orar. E na hora que aquele coxo pediu esmola para eles, a Bíblia relata que Pedro olha para ele e pede para ele: olha para nós. E ele olhando com atenção, esperando receber algo. Irmãos, quem tem algo além para dar, ele não fica preocupado com o dinheiro que tem ou não tem no bolso, ele tem algo para dar. E Pedro, na hora, ele fala para ele: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ele tomou-lhe pela mão e o pôs em pé. O que eu quero dizer com essa palavra? Eu não sei qual é a situação do teu coração hoje. Se você é um Pedro que talvez está meio amedrontado e com medo da situação a qual está vivendo. Mas eu quero falar algo no teu coração. Deixa Deus, Ele trazer as boas novas a ti. Tem pessoas que talvez estão precisando escutar a tua voz, que você fale, que você pregue. Aquele homem, ele estava acostumado a pedir esmola para as pessoas ali. Era costume dele. Ali a pedir o pão dele de cada dia. Mas Pedro, ele ofereceu o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Nós, como servos de Deus, nós temos que estar sempre preparados para onde nós vamos e o que nós vamos dar para as pessoas. Quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, eu lembrei de algo que aconteceu mais ou menos há 8, 9 anos atrás. Eu era manicure e eu tinha ido para Ribeirão com meu esposo estava em casa. Foi numa segunda-feira e na quarta-feira eu ia tirar a oferta. E na segunda-feira eu fui para Ribeirão para me comprar os materiais de unha, essas coisas que manicure usa. E comprei tudo e eu estava com fome, a gente fomos almoçar e ali o Espírito Santo falou para mim. Eu tinha pegado uma garrafa de coca, daquelas de 1 litro retornável, e o Espírito Santo falou assim para mim. Entrou um senhorzinho, sentou do lado, e o Espírito Santo falou assim para mim: se ele te pedir, você dá? E eu falei: claro, Senhor, claro que dou. E fiquei ali esperando o Senhor falar comigo e tal. Passamos, a gente almoçamos, tudo. Saímos daquele lugar. Na hora que nós estávamos chegando na loja da Tanger, estava saindo uma mulher com uma criança. E um mendigo ia de frente com ela. E o mendigo olhou para ela e falou assim: a criança estava com um pedaço de salgado na mão e um copo de suco na outra mão. E o mendigo falou assim para ela: me dá um pedaço desse salgado. A mulher falou: não. Então me dá um pouquinho desse suco. A mulher falou: não. E abraçou a criança. E na hora eu parei e o Senhor falou assim comigo: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste. E eu tremi inteirinho, irmãos. Foi algo assim que eu falei: Deus, misericórdia, misericórdia. Eu não entendia muito bem, porque eu estava muito nova na fé ainda, estava começando no ministério, eu não entendia muito bem o que era aquilo que Deus queria falar comigo. Porém, eu saí correndo atrás do mendigo, no meio do calçadão,
meu esposo atrás de mim, e nessa hora estava passando um ônibus circular, o povo achando que o mendigo tinha me roubado. Mas não era, era porque aquilo estava clamando dentro de mim para dar para ele o que comer. Alcancei ele, ofereci o que comer para ele e tal. Mas aquele dia, irmãos, eu fui embora com o coração entristecido demais da conta. Por quê? Porque eu entendi que era uma geração que estava com fome, que às vezes os filhos dele estavam desprezando com medo, como foi aquela mulher. Ela, com medo dele, por ser um mendigo, ela o abraçou, o colocou perto dela, a filha dela, para que ele não chegasse. E negou o que de comer para ele, que era o salgado e o suco. E aquilo eu vim embora de Ribeirão até em casa chorando, meu marido não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Eu fui conseguir conversar com ele na hora que eu cheguei em casa. E hoje cedo Deus trouxe novamente essa palavra ao meu coração, uma geração com fome. Irmãos, tem uma geração com fome, como foi com aquele mendigo que estava ali à porta do templo, ele estava pedindo esmola. Mas Deus sabia o que ele realmente precisava. E o Pedro, tomado de uma ousadia tremenda, que eu oro e peço isso para Deus, ele fala para ele: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E eu quero perguntar algo para você: o que você tem para oferecer para o Senhor? Que através da tua vida vai levantar pessoas que às vezes estão coxa, que estão debilitadas e não conseguem andar sozinho. O que você tem para entregar? Irmãos, foi algo assim tremendo que aconteceu nesse dia. Foi há 9 anos atrás e ainda continuo falando no meu coração. Porque Deus realmente, a partir daquele dia, eu comecei a entender o que Ele queria, o que Ele esperava da minha vida. E olha que interessante, foi a primeira vez que eu ia tirar a palavra de oferta naquela quarta-feira e me veio uma palavra dessa. Eu conversei com o meu pastor na época, que era o Alexandre Popolin. Falei para ele o que tinha acontecido. Falei: Alexandre, é isso que Deus está falando comigo. Ele falou comigo e tal. Ele falou: Tatinha, tem tudo a ver com uma oferta. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque às vezes nós nos sentimos tão pequenos, tão insignificantes, eu não tenho nada para oferecer. Você tem sim, irmãos. Como era naquele dia lá. Deus começou a ministrar ao meu coração: você tem para oferecer. Se você me aceitou, você tem algo dentro de você muito valioso e muito precioso. E eu comecei a fazer a vontade do Senhor, naquilo que Ele tem me chamado, naquilo que Ele tem colocado nas minhas mãos. Eu confesso para vocês, hoje eu estando aqui, eu estou quebrando os limites, porque eu sou uma pessoa vergonhosa, embora não pareça. Mas eu entendo que tudo fala. E eu creio que essa palavra vai chegar no coração certo daquele que precisa escutar. Interessante, Pedro chama a atenção daquele homem, quando ele pede e fala: olha para nós. Uma vida reta, uma vida com temor do Senhor. Ela tem toda a autoridade para atrair as pessoas para ela, para olhar para ela e ver Jesus nela. E foi isso que aquele coxo, ele viu. Porque não só Pedro falou isso, mas ele ofereceu Jesus para ele. Eu tenho, eu te dou. Só pode dar aquele que tem, irmãos. Só pode dar aquele que anda no caminho reto, num caminho direito, num caminho consertado com o Senhor, que teme o Senhor. O interessante é que em Atos 2 fala que eles estavam reunidos num templo, né? Esperando ali, orando em oração, e veio sobre eles, né, o Espírito Santo. Eles foram cheios. Uma pessoa cheia, ela tem para oferecer. Se encha daquilo que é eterno. Talvez você, nesse dia, você está sentindo vazio, um nada. Como eu me senti naquele tempo lá atrás, 8 anos atrás. Eu falei: Deus, eu ofereci o natural para Ele. Porém, eu não entendi ainda, eu não tinha a maturidade de oferecer o espiritual para Ele. Aquilo que realmente talvez o coração dele estava clamando por ajuda. Mas, irmãos, eu posso falar com toda certeza, de lá para cá, eu tenho buscado ao Senhor para que, através da minha vida, as pessoas possam ser tocadas. E eu quero liberar sobre a tua vida isso. Talvez hoje você está sentindo um nada, uma pessoa que não tem, que acha que não tem condições para fazer nada. Se você aceitou Jesus e Ele habita em você, você tem buscado Ele, você tem. Se encha do Senhor, se encha do Senhor. Aquele homem, todos os dias, ele estava ali buscando o pão vivo, e Pedro ofereceu o pão vivo. Esse texto que eu mencionei, irmãos, está lá em Mateus 25, 42 e 43. E é um texto lindo, porém para cima ele fala que vai chegar o tempo, né, que Jesus ele vai reunir o povo dele
vai separar as ovelhas do bode e vai trazer sobre as pessoas aquilo que elas fizeram, o que foi colocado. E eu quero, assim, com muito temor eu falo isso, com muito temor e com muito amor a Jesus. Irmãos, desperta. Eu não sei, talvez, o que é que Deus tem colocado dentro do teu coração. Talvez por vergonha, por se achar menos, o desfavorecido, você não tem feito. Deus, Ele quer fazer na tua vida algo tremendo. E eu quero terminar contando com um sonho que eu tive não faz muito tempo. Eu acordei e o Senhor falou assim comigo: se há festa no céu por causa de um pecador que se arrepende, imagina quando Pedro pregou e quase 3.000 almas se renderam. E eu comecei a imaginar, irmãos, e aquilo ali, meu coração começou a se alegrar. E o Senhor falou assim para mim: uma geração vai se levantar como Pedro para fazer ousado, não destemido, não temendo, mas destemido em fazer a vontade dele. Irmãos, e eu tomei posse dessa palavra para mim. E aí eu escutei isso, eu orei, eu dormi. Aí eu sonhei que eu estava entregando, falando para uma pastora esse sonho. E eu creio fielmente nisso, irmãos. Uma geração como Pedro vai se levantar, com a unção que ele tinha, vai ser derramada sobre essa nação do Brasil. E nós precisamos tomar posse daquilo que é eterno, daquilo que Deus Ele quer para as nossas vidas. Espero que tenha falado contigo, assim como Deus tem falado comigo. Amém?